Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 5 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Salomão faz aliança com Irão. Lembra dele? Ele ajudou muito Davi, era um amigo muito querido de Davi, né? E sempre foi um amigo que fez alianças, né? Acordos comerciais no reinado de Davi, e isso vai dar continuidade no reinado de Salomão. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei no lugar do seu pai Davi, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Irão enviou mensageiros dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar a casa em nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs por debaixo dos seus pés. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nenhum inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei no teu lugar, no teu trono, este edificará uma casa em meu nome, né? Então a gente viu essa declaração lá em 2 Samuel 7, de 12 a 13. Nós vamos ver novamente isso em Crônicas, né? Dá ordem, pois, que no Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário desse segundo o que determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi que mandaste dizer: Fazei toda a tua vontade acerca da madeira, dos cedros e do cipreste. Os meus servos levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir as jangadas pelo mar até o lugar em que me designares, e ali as desarmarei, e tu as receberás. Tu, porém, farás a minha vontade, dando provisão à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, segundo tudo que ele queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, 20 coros de azeite batido, e o fazia ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si uma aliança. E aí nós vamos ver agora os preparativos para a edificação do templo, né? Então Deus deu a Davi, nós vamos ver isso com maior detalhes lá no livro de Crônicas, mas Deus deu a Davi a planta, todo o sonho, todo o projeto, mas disse para Davi: olha, Davi, você não vai executar esse projeto, se contente em ter apenas o projeto, em ver o projeto, mas quem executará será o teu filho, aquele que suceder o teu trono. E aí nós vamos ver que formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, 2 meses cada um na sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam as pedras nas montanhas.
Afora os chefes e oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordem ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E lavraram-na os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, que preparavam a madeira, a pedra para edificar a casa. E aí no capítulo 6, né, vai dar continuidade a isso, né? Essa edificação do templo, né, através da vida de Salomão. No ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, e no mês de segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, né? E aí vai falar a composição desse templo, né? Dessa casa, né? Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo do Santo, edificou andares ao redor, fez câmaras laterais ao redor, né? E vai falando de toda a parte aí estrutural. Edificava-se a casa com pedra já preparada lá nas pedreiras, de maneira que nem o martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro ouvia-se na casa onde estava sendo edificado. Então, toda a pedra lá, trabalhada lá, né, no local onde estava sendo retirado, e já traziam ela pronta aqui para edificação. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabulado de cedro. Os andares que edificou contra a casa, todos eram de 5 côvados de altura, e ligou com a casa com madeira de cedro, né? Quando esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andareis andando neles, cumprirei para comigo a minha palavra, a qual eu falei a Davi, teu pai, né? E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo, né? Então, olha só, Deus, ele prometeu não desamparar o povo sob a condição de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e andar nele, né? E aí Deus fez a promessa de estar no meio do povo e conduzir o povo. Será que é diferente nos dias de hoje? Não, Deus promete estar conosco, mas a condição ainda permanece, né? Se nós guardarmos os seus mandamentos, se estivermos, né, atentos a ouvir a voz dele, né, e prontos para cumprirmos, né, prontos para obedecermos. E assim edificou Salomão a casa, arrematou, também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Eram, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados, está no versículo 17 do capítulo 6, né? E aí a gente vai ver uma referência, um paralelo aí com o tabernáculo que foi erguido lá em Êxodo, né? Então, se você tiver uma oportunidade, dá uma lida lá em Êxodo, né? Se você não teve oportunidade de passar lá pela leitura bíblica, lá em Êxodo 26, 33 a 34, este templo aqui, ele vai também seguir aquele parâmetro, né? Era o Santo dos Santos de 20 côvados, por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro, e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobriu de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, também todo o altar que estava diante do Senhor. Então, em algumas Bíblias, por exemplo, de estudo, né, nós temos a planta, né, do Templo de Salomão, e aí dá para você ver ali, né, aquela estrutura original
é preservada lá do tabernáculo, né? Qual que é? A parte ali principal, né? Depois o altar de incenso, a Arca da Aliança no Santo dos Santos, né? Preservando aqueles 3 ambientes que a gente vê lá no livro de Êxodo, né? E aí vai falar ainda de toda a ornamentação das paredes, dos querubins, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 7, Salomão vai edificar também palácios reais, né? Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para concluir. Edificou a casa no bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura, né? A cobertura era de cedro, havia janelas em 3 ordens, todas as portas e janelas eram quadradas, janelas opostas e janelas em 3 fileiras. Depois fez o Salão das Colunas, também fez a Sala do Trono, onde ele julgava, a Sala do Julgamento, que era coberta de cedro, desde o soalho até o teto. Todos esses detalhes nós vamos ver no capítulo 7, né? Enviou o rei Salomão mensageiro a Tiro e trouxeram Irão. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez todas as obras de bronze necessárias, né? Tanto para o templo ali, quanto também para a casa do rei, né? Aí vai falar sobre as colunas do templo, sobre a arte de fundição, né? Naquela época já tínhamos, né? Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados, por baixo da sua borda ao redor. Então vai trazendo os detalhes, né? Outros utensílios do templo. Ele vai trazendo todos esses detalhes no capítulo 7. E o capítulo 7 termina dizendo assim, ó: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado ao templo: prata, ouro e os utensílios, ele os pôs entre o tesouro da casa do Senhor. Então Davi separou, né, riquezas que ele queria trazer para a casa do Senhor. E isto ficou guardado até que o templo fosse construído, né? Então a gente vê esses utensílios, né, sendo separados ali por Davi lá em 2 Samuel 8 e 11, e a gente vai ver também isso novamente lá em 1 Crônicas. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a caminharmos aqui nessa terra, fazendo alianças com pessoas que também têm o mesmo propósito, Senhor, que têm o mesmo foco, sabe? Nos livra, Senhor, das alianças que não bendigam ao Teu santo nome, mas nos ensina a caminhar nessa terra. E tudo que fizermos seja para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.